Nós nesta manhã lemos uma passagem no livro de Salmos, no capítulo 9, onde falava no final: anunciai entre os povos os seus feitos. Nós vemos aqui realmente nesta passagem um desafio onde somos desafiados a anunciar os feitos do nosso Deus. Mas se nós olharmos na nossa cultura, a nossa cultura portuguesa, uma cultura de certa maneira católica, uma cultura cristã, nós verificamos que esta cultura está-se a perder. Vivemos hoje em dia numa geração e num país onde os feitos de Deus não se anunciam. Tentam explicar e aplicar explicações científicas, explicações filosóficas. Nós olhamos hoje para as escolas onde Deus é removido do ensino. Os feitos de Deus não são ensinados, não são anunciados. Quando nós vemos aqui neste salmo e lemos pelo próprio Senhor Jesus de nós irmos e anunciarmos os feitos que Ele realmente fez. Tudo o que existe hoje em dia é numa tentativa de ser explicado através de uma situação que se chama evolução, ao longo de milhares de anos. E assim, no nosso país, cresce o chamado ateísmo, onde as pessoas não acreditam em Deus. Isto muitas vezes é fruto do nosso silêncio, onde a igreja se cala e não anuncia os feitos do nosso Deus. E o nosso país ao nosso redor está de certa maneira a ser conquistado pelo inimigo de retirar Deus da sociedade. Porque nós não influenciamos, porque nós não anunciamos. Desta maneira, nós vemos até que com a vida até de muçulmanos, nós vemos ao ponto de na nossa cidade aqui já quererem construir mesquitas, anunciando um outro Deus diferente do nosso. E então a nossa sociedade típica cristã começa a perder os valores. E é hoje que eu gostaria de poder anunciar aqui perante vós muitos dos feitos do nosso Deus. Eu vou falar em alguns detalhes, se os irmãos quiserem apontar, escrever, porque muitas vezes é bom nós termos isto em nossa mente, porque tudo isto que eu vou dizer, se calhar só cerca de 20% vai reter-vos. Mas se vocês apontarem, há determinados detalhes que eu próprio, se eu não apontasse, eu perdia muitas das coisas. Podia falar algumas, mas outras coisas eu perdia. E nós temos que realmente ser com o máximo de informação possível, porque o nosso Deus, grandes coisas Ele realmente fez e tem feito. Por isso, se nós abrirmos as nossas Bíblias logo no início, em Gênesis no capítulo 1, nós vamos ver logo ali um dos grandes feitos que o Senhor realmente fez. O importante realmente de que é de nós anunciarmos, porque tudo o que existe foi criado por Ele e para Ele. Desta maneira nós encontramos aqui em Gênesis no capítulo 1, no verso 1, se calhar muitos de nós conhecemos, mas apenas conhecemos de cor e não vemos o verdadeiro significado por trás das palavras. E quando nós encontramos aqui em que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Queridos irmãos, isto é poderoso. É poderoso no sentido em que nós vemos logo aqui do início de todas as coisas existia um Deus triuno, onde nós olhamos aqui para o próprio nome de Deus no original, onde diz Elohim, que significa realmente Deus na forma plural. Desta maneira nós vemos que o verbo criou está no singular, mas a palavra Deus está no plural. Então indica esta unidade composta da pluralidade de Deus num só único ser a fazer de acordo. Esta trindade em que nós cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Desta maneira um Deus totalmente diferente de outros deuses, como profetam o Deus de Alá, em que realmente não acreditam nestas três pessoas manifestas na própria criação. Deus Pai, onde vemos que criou Deus.
onde vemos Deus Espírito, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, onde nós encontramos Deus Filho, onde disse Deus. E quando olhamos para o início do Evangelho de João, nós encontramos em que ele revela Jesus como sendo o Verbo, a Palavra. Desta maneira, realmente a Palavra estava com Deus e o Verbo era Deus. E quando disse Deus, vemos aí a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para o verso 26, diz: façamos o homem à nossa imagem. Reparem, façamos, está no plural. Vemos aqui a trindade de Deus manifesta na criação. E reparem, façamos à nossa imagem, 3 em 1. Se olharmos aqui, realmente toda a criação reflete o Criador 3 em 1. Se nós olharmos mesmo neste primeiro versículo, nós encontramos aqui em primeiro lugar, nós vemos aqui no princípio a criação dos tempos. Logo aqui do início. E se nós verificamos aqui, nós olhamos o que aconteceu realmente no princípio. Criou Deus os céus, o espaço, e a terra, a matéria. Se nós olharmos aqui desde o tempo, vemos em Atos no capítulo 1 e verso 7, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu com o seu próprio poder. O nosso Deus criou o tempo, o início de todas as coisas. Se olharmos para este espaço e os céus, nós encontramos que o salmista dizia: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Todo o espaço foi Deus que criou, e tudo isto proclama a sua glória, proclama o seu ser, aquilo que Ele é. E se nós verificamos também a própria matéria, a terra, onde cada um destes se divide em 3. Se nós verificamos o Deus da Bíblia, Ele não é afetado nem pelo tempo, nem pelo espaço, nem pela matéria. Se Ele fosse afetado, Ele não seria Deus. Tem que ser alguém que seja fora, um Criador que crie o tempo, o espaço e a matéria. E curiosamente os 3 têm que ser criados todos em conjunto. Reparem, o tempo, o espaço e a matéria. Neste mesmo instante eles têm que ser criados. E neste primeiro versículo, logo no início, vemos os 3 a ser criados em simultâneo. Porque se nós tivéssemos a matéria sem o espaço, onde é que nós íamos colocar a matéria se não há espaço para colocar? Se nós realmente tivéssemos a matéria e o espaço sem o tempo, onde é que realmente quando é que os colocaríamos? Em que altura é que eles foram criados? Os 3 têm que ser criados em simultâneo. E os 3 refletem o Criador. Reparem, tempo, o espaço e a matéria, 3. Olhem para o tempo. O tempo que é o passado, o presente e o futuro. 3. Olhamos para o espaço. O que é o espaço? Nós vemos a altura, a largura e a profundidade. É assim que nós medimos o espaço. Nós vemos a matéria. A matéria é matéria sólida, líquida ou gasosa. 3. Toda a criação reflete o Criador. 3 em 1. Reparem, a luz. A luz é composta, quando vemos esta luz branca, todas as luzes são compostas por 3 cores. Nós vemos o vermelho, o azul e o amarelo. A partir das 3, nós podemos formar todas as cores que existem. 3. Se nós olharmos o som é dividido também em 3. Nós vemos o ritmo, a harmonia e a melodia. E todos aqueles que estudam música, logo no início, nós vemos tudo isso, o compasso, todas as coisas, para que se possa tocar a música. Se nós olharmos que nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nós somos corpo, somos alma e somos espírito. 3 em 1.
Os seres vivos são três. São os humanos, os animais e os vegetais. Não existe mais nada vivo além destes três. Vamos abrir em Romanos, no capítulo 1, e nós vemos logo aqui uma expressão exatamente de toda esta criação que o apóstolo Paulo realmente narra desta forma que nós e qualquer pessoa realmente fique inexcusável, sem qualquer justificação. E tudo isto realmente revela a grandiosidade, o feito do nosso Deus. E em Romanos, no capítulo 1, o verso 19 e 20, acompanhem por favor e vejam realmente a palavra do Senhor aqui, a ser manifesta, a demonstrar exatamente esta grandeza que acabamos de analisar, onde diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que o apóstolo Paulo está a dizer é que se nós olharmos para tudo o que foi criado, nós vemos claramente a presença e a assinatura do Criador. Deus está manifesto em tudo isto. Desde nós, as coisas invisíveis, se olharmos para o nosso interior, os cientistas até há um tempo chegavam até ao mínimo das coisas que era a célula. E na célula realmente detectava-se ali o chamado cromossoma. E conseguiam dizer, porque em todas as células, se aquilo era uma célula realmente de um homem ou de uma mulher. E chegavam até aí, e nós aí vemos claramente o chamado género, que hoje em dia muito se fala, e só existe realmente dois géneros: o macho e a fêmea, o homem e a mulher. Isto está claramente em todas as nossas células. Nós temos o chamado cromossoma, em que indica qual é o género. Mas a ciência foi avançando até chegar realmente ao mais interior, em que notaram que a célula era uma complexidade tremenda, onde que dentro do seu núcleo, nós estamos a falar que lá dentro existe a situação que se descobriu, que é o ADN. 3 bilhões de código de letras, em que as 4 letras são formadas, em que vão determinar tudo o que existe em nós. A cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo. Se nós cortarmos o cabelo, ele vai nascer da mesma cor. Tudo isto está programado. Isto não é um acaso. Nós estamos a falar realmente de só inteligência pode gerar um código. Assim, realmente nós verificamos este ADN, estes 3 bilhões de pares de base, é realmente mais informações de qualquer enciclopédia. Tudo dentro de uma célula, e dentro dessa célula tem um núcleo, e nesse núcleo está lá o ADN. Por isso, nós encontramos o salmista que diz: todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Nós temos um programa genético que nos diferencia todos nós, em que temos características já programadas desde a nossa nascença. E dizer que o ADN surgiu por acaso é o mesmo que nós dizermos que quando surge um furacão num ferro velho, numa sucata, o furacão vai se transformar num avião. É estar a dar uma explicação que de o acaso vem um programa composto em que a célula realmente vai determinar todas as coisas de conforme nós vamos ser. Ordem, perfeição. Por isso, dentro da própria célula, além do núcleo,
ainda foi descoberto realmente mais outras situações que são as chamadas mitocôndrias. Essas mitocôndrias realmente são aquela parte da célula que vai produzir energia. Há células como a parte dos músculos e dos ossos que têm várias mitocôndrias e há outras células que têm poucas. Os glóbulos brancos que vão transportar o sangue não têm as mitocôndrias para poder levar o oxigênio para o corpo. Mas as mitocôndrias realmente são o chamado ADN que apenas é passado através das nossas mães. É algo que nós poderemos verificar, que se verificássemos o ADN da nossa mãe, era exatamente idêntico e está refletido nessas mitocôndrias. O que é que os cientistas fizeram? Foram fazer análises de vários ADNs para chegar à origem das mães. E descobriram uma coisa formidável que a Bíblia já ensina há muitos anos. Que a origem materna advém realmente de 3 mulheres. E essas 3 mulheres de apenas uma. E nós claramente vemos na Bíblia, quando a humanidade foi destruída, e apenas Noé e a sua família manteve-se com vida. E daí nós vemos as 3 mulheres. E as 3 mulheres de uma, da original que nós encontramos realmente na Bíblia, onde Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porque ela seria a mãe de toda a humanidade. Reparem, a ciência vem confirmar exatamente o que a Bíblia informa. Desta forma, queridos irmãos, nós temos que anunciar os feitos de Deus. Porque as pessoas andam a ensinar em que as coisas surgem por acaso, em que nós falamos de uma evolução, de uma explosão. Eu lembro-me de um irmão que pôs uma notícia que a gente até ficou preocupado ao início, em que dizia que chegou a casa realmente e o seu cilindro de aquecer a água tinha arrebentado. E o que acontece, ele depois dizia, através dessa explosão, o almoço estava pronto. Como que de uma explosão pudesse acontecer ordem, criação. Desta maneira, nós, se olharmos, verificamos que toda a teoria, toda esta situação que nos tentam ensinar da evolução, está baseada em 4 afirmações que nunca foram observadas. 4, elas estão baseadas nestas 4. Então a primeira é que a vida surgiu de uma não-vida. Onde é que podem pegar de algo que não existe, que não tem vida, e dar-lhe vida? Como? E como é que estão a ensinar a dizer assim, olha, a vida nasceu do nada? Se nós olharmos biblicamente, o que é que nós verificamos? O Senhor Jesus afirma, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o Senhor Jesus Cristo não há vida. E Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Nele estava a vida. O Senhor Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A vida está apenas presente no Senhor Jesus. Se tirarem o Senhor Jesus, se tirarem Deus da equação, onde é que vão criar vida? A vida não surgiu do acaso, mas de um Criador inteligente. E realmente nós verificamos que a Bíblia ensina que Ele criou os seres vivos segundo a sua espécie. E esta complexidade da vida aponta para este design inteligente. E nós vemos a chamada lei da biogênese, que é a vida só vem da vida. Quando olhamos para os bebés, eles vêm de quê? De um ser vivo. Nós temos que nascer de algo que seja vivo. A vida vem da vida. Por isto, nós
Reparem, quando nós olhamos que mesmo se nós juntarmos todos os ingredientes, nós não conseguimos fazer vida. Se vocês pegarem, por exemplo, e se os cientistas pegarem num sapo e porem num misturador, os ingredientes estão lá todos. Agora eles que façam o sapo voltar à vida. Que peguem realmente numa pessoa que faleceu 4 dias depois, como o Senhor Jesus fez, e deu vida. Que peguem numa pessoa morta há 4 dias, os ingredientes estão lá todos, mas não têm vida. Como é que o princípio da evolução, em que realmente a vida veio de uma não vida, como é que isto é possível? O segundo base realmente da evolução é que toda a vida veio de uma única célula. Vamos partir do princípio em que do nada veio a vida. E então foi produzida uma só célula, chamada célula unicelular, que é apenas a célula e o respectivo núcleo. Esse respectivo núcleo não tem a capacidade e toda a informação para produzir todos os seres vivos. Conforme eu disse, nós no nosso ADN temos o nosso ADN de humano, em que tem toda a informação para nós. Lá não tem informação dentro da nossa célula para os animais ou para as plantas. Como é que numa célula unicelular é capaz de ser transformada em tudo? Outra das situações que realmente também não faz sentido. Todas as mutações, ao contrário, em vez de construir, degeneram. Porque o que é que acontece? É que eles vão perdendo com o tempo informações. Ou seja, ao longo do tempo, realmente o que nós verificamos, que o terceiro fundamento que eles dizem é que o tempo e o acaso realmente provoca a diversidade de todas as coisas. Mas antes, pelo contrário, se nós deixamos as coisas ao tempo, elas destroem-se por si próprias. Portanto, nós verificamos as radiações, nós verificamos realmente que as células ao longo do tempo vão perdendo informação e vemos que quando realmente vai existir a chamada generosidade, as coisas que passam dos pais para os filhos, há informações que vão se perdendo. Desta maneira não pode ser começado a criar, mas antes pelo contrário, o tempo vai sendo destruído. Agora, uma das coisas que acreditamos na evolução são chamadas as microevoluções. Que todos nós temos evoluções diferentes. Uns têm o cabelo escuro, outros mais claro. Outros uma pele clara, outros mais escuro. Os tons dos olhos, a face, o rosto, nós temos diferenças. São microevoluções que nós vamos tendo com o próprio tempo onde nós vivemos, a nossa sociedade, os fatores externos. Mas não é possível de uma microevolução passar para a chamada macroevolução, que é uma espécie transformar-se noutra espécie. Todas estas 4 situações não podem ser provadas. Tudo isto realmente, até cientificamente, são totalmente destruídas. E o que nós realmente olhamos é que a ciência nunca observou. Nós olhamos realmente que a palavra de Deus dizem-se sábios, mas tornaram-se loucos. Diz o tolo no seu coração não há Deus. E é isto que tentam por mais fazer, onde realmente nós verificamos que Deus e a Bíblia ensina que realmente estava certo antes da própria ciência. Por exemplo, nós olhamos que a Terra é redonda. Esta descoberta científica nós encontramos já em Isaías, o globo da Terra, onde a palavra de Deus já nos dizia que a Terra realmente era redonda. Nós vemos que a chamada Terra que flutua no espaço, e nós encontramos em Jó que realmente Deus suspende a Terra do nada. Nós olhamos para as correntes marítimas e o Salmo 8:8 diz as veredas do mar.
Nós verificamos que o sangue é essencial para a vida, e em Levítico nós vemos a vida da carne está no sangue. Nós olhamos também agora em que os cientistas começam a ver que o universo está em expansão, e nós encontramos em Isaías que ele estendeu os céus. Portanto, se nós verificarmos os feitos de Deus, demonstram claramente a sua existência. Por isso, a Bíblia está milénios à frente do seu tempo. E o que é que nós temos feito quando alguém anuncia outra coisa? Nós olhamos para toda a comunidade hoje em dia, nós mesmo, na nossa sociedade, nas notícias, todas as coisas tentam-se baseadas sempre na ciência, nos estudos. E Deus é colocado de lado. Por isso, desta maneira, nós temos que dizer que nós não somos um produto ao acaso. E cada um de nós, tu fostes planeado, tu fostes programado e fostes profundamente amado por Deus. Desta maneira houve uma intenção. Por isso, o grande feito dos feitos foi através do Senhor Jesus Cristo, que além de Ele ter criado todas as coisas, além de nos ter criado, deu-nos esta capacidade de poder realmente tomar decisões. E aqui o Senhor Jesus realmente veio aqui tornar-nos realmente livres de uma coisa que nós tínhamos, que era chamado o pecado. É a situação que nos escravizava, no sentido em que perante a palavra de Deus e perante a sua lei, nós não conseguíamos exercer e nós falhávamos na lei de Deus. E neste sentido o Senhor Jesus Cristo, o que veio realmente fazer, veio nos reconciliar com o Pai. E desta maneira nós, que realmente falhamos, que nós que erramos, porque ao tomarmos uma decisão da mesma maneira como Adão e Eva tomaram uma decisão errada, todos nós falhamos na lei de Deus. E desta maneira Deus, que é santo, 3 vezes santo, não pode pactuar e a partir do momento esse pecado criou separação entre nós e Ele. Porque nós escolhemos a capacidade que Deus nos deu de poder fazer esta escolha. Nós escolhemos virar costas a Deus. E desta maneira, como consequência de toda a criação, de tudo isto que Deus nos fez, a consequência realmente de nós falharmos é morrermos. Os anjos que se rebelaram realmente foram expulsos, separados de Deus. E nós, ao nos rebeliarmos para com Deus, a partir do momento que fomos separados. E o maior dos feitos é que Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para nos reconciliar. E assim, desta maneira, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. E desta maneira o Senhor Jesus Cristo, este Criador, em vez de sermos nós a pagarmos, a morrermos, como fruto da nossa desobediência, da nossa rebeldia para com Deus, o Senhor Jesus Cristo foi à cruz e morreu no nosso lugar, pagando o nosso preço, no sentido que nós possamos ver este amor que Ele tem por nós e assim possamos crer nele e termos esta vida, uma vida eterna. Há uma das coisas que nós não conseguimos fazer, porque isso foi determinado. A partir do momento em que Adão e Eva comeu daquele fruto, a consequência era a morte. E todos nós vamos ter esta consequência da morte. Mas o Senhor Jesus vem nos dar uma outra vida. Uma vida espiritual eterna na sua presença. E esta é uma escolha que cada um tem que fazer. Se quer estar virado de costas para Deus e dizer não há Deus, ou se quer dizer não, eu vejo Deus em todo lado. Desde o íntimo da minha célula, até ao cosmos, até o espaço.
tudo isto nós vemos a presença de Deus. Desta maneira, nós encontramos realmente onde o Salmo diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busca Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Porém, Deus realmente olhamos que pelo seu amor, pela sua grandeza, pela sua glória e majestade no seu esplendor, nos céus e na terra, conforme nós cantamos, tudo realmente é do Senhor, toda a riqueza, toda a honra vem dele e ele domina todas as coisas. Nós olhamos que o Senhor é a terra e a sua plenitude e o mundo que neles habita. Nós verificamos que este universo não surgiu de nada, mas se olharmos realmente para esta declaração que tudo é dele, nós fomos criados para ele. E agora tu podes aceitar ou não aceitar. A escolha é tua, a decisão é tua. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Queridos irmãos, que nós possamos anunciar os seus feitos, que possamos declarar na nossa sociedade os seus feitos. Desta maneira, realmente, nós queremos e devemos profetizar que a nossa nação será uma nação cristã, que apenas nos ajoelhamos a um rei, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, para anunciar realmente os seus feitos, anunciar o Evangelho. E esta é a altura de um reavivamento, de nós podermos realmente retermos aquele medo que temos e extraviarmos para podermos anunciar, porque a nossa sociedade está assim por nossa culpa, porque nós ficamos calados. E chegou a altura de nós podermos abrir as nossas bocas, podermos declarar. Fala com o teu amigo, com o teu vizinho, com o teu familiar. Demonstra estes feitos em que a própria razão, hoje em dia mesmo a inteligência artificial, declara. E se vocês perguntarem, escreverem no chat GPT, Jesus é Deus? Ele vai demonstrar realmente que, reunida todas as situações, Ele é Deus. A própria razão e a inteligência artificial reconhecem estas coisas. Queridos irmãos, não nos calemos de anunciar, de falar, para transformarmos a nossa nação. Que o Senhor nos abençoe.